Hoje nós vamos ter a satisfação de conversar com o Dr. José Irã da Silva Galo. Ele é um ginecologista e obstetra muito conhecido na nossa cidade, nasceu aqui e acaba de lançar a sua tese de doutorado em livro de Gravidez na Adolescência, Reflexão Ético-Social. Esse doutorado ele fez na cidade, foi um convênio com a cidade do Porto e apresentou sua tese lá, foi aprovado e foi publicado esse material neste livro que aqui está. Boa tarde, Irã, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa para falarmos não só dessa sua publicação, do fato de você ter se doutorado em ética médica, em bioética e certamente trazendo esses subsídios importantes para a prática da medicina em nosso meio. Mas antes de falarmos no livro, eu acho prudente que a gente converse um pouco sobre a sua trajetória na área da instituição médica, das instituições médicas, inicialmente em Rondônia e posteriormente, pelo que sei, há 15 anos já, no Conselho Federal de Medicina. Fala-nos disso, como foi que começou. Bom, vereador, somente quero te agradecer, uma vez que você é o nosso espelho porque nós somos irmãos. E isso aí você foi um grande exemplo para nós, da nossa família. E eu não podia ficar atrás, tinha que ficar do seu lado o tempo todo. E, consequentemente, eu tive determinação na minha vida. Você tem que sonhar e todos os sonhos têm que se concretizar. E eu concretizei um dos sonhos, era esse aí, que era concluir meu doutorado. Mas em relação à minha atuação na área conselhal, eu, a princípio, fui convidado pelo doutor Herodício para fazer parte da sua administração na época da plenária do Conselho Regional de Medicina. Colega Herodício Azevedo, oftalmologista conceituado em nosso meio. É uma história. Então, história nós não podemos jogar na lata do lixo. E quem não tem memória, por isso que tem aquele nosso memorial, que foi de grande importância, você foi o nosso historiador, que fez o levantamento de todo o nosso Conselho Regional de Medicina. 50 anos. 50 anos, aí daquele que não tem história. E, consequentemente, eu passei a ser conselheiro do Conselho Regional de Medicina. Depois, com muita... Isso já há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Com muita determinação, eu fui presidente do Conselho Regional de Medicina. Fui vice-presidente do doutor Herodício, que muito me honrou, ele me deu muitos ensinamentos, e depois fui presidente. E com isto, você sabe da história que você fez, como que começou o Conselho Regional de Medicina, desde do Hospital São José, doutor Gondim, Hamilton Aurino Gondim, que foi além de ser um grande médico, né, uma pessoa de conduta ética ilibada, que isto sirva para muita gente, é meu espelho. Eu tive a honra de trabalhar com o doutor Gondim, isto é, de chegar aqui e encontrar o doutor Gondim. Ele era meu conselheiro, todos os dias às 17 horas eu ia na casa dele conversar. Ele inclusive tinha contigo uma afinidade de pai para filho. Ele era meu mestre. E quando ele morreu, foi praticamente a perda de um pai, porque ele foi um dos baluartes da medicina rondoniense. Sem Gondim, a medicina rondoniense não seria o que está. Depois, Viriato, eu saí da presidência e resolvi me candidatar a conselheiro federal. Nós tínhamos uma situação muito difícil, só tínhamos dois funcionários do Conselho Regional de Medicina. Eu abraço para o Osanias pelo Oswaldo também, Osanias, que faz parte da história, velho. Com certeza. Ele devia até receber um CRM honorífico. Tem o doutor Doris Calça, então exatamente. Ele merecia isso aí. Os dois, calça curta. 14, 15 anos começaram a trabalhar com a dona Glória, que também fez grande serviço, prestou grande serviço aos médicos. Esposa do Herodício. Doutor Herodício.
Ela ficava lá, tudo. Bom, aí eu fui para a batalha, para conseguir essa sede que hoje está aí. Foi o meu primeiro empreendimento como conselheiro federal de medicina. Consegui verba, nós construímos essa sede e, consequentemente, inauguramos. Depois, a delegacia de Ji-Paraná. Esta delegacia é sede própria, também conquista nossa. Toda essa pessoa que eu acabei de falar fizeram parte dessa história. Porque se eles não tivessem me trazido para dentro do Conselho Regional de Medicina, eu não teria tido essa conquista. Bom, e depois de uma série de outras coisas. Assumi um cargo de diretor lá no Conselho Federal de Medicina. Eu não cheguei para ser mais um. Eu cheguei lá, todas as tarefas que eram determinadas, eu conseguia resolver. E, consequentemente, um dos marcos históricos da medicina brasileira foi a resolução de reprodução assistida, que eu fui o relator. Tive umas 4 ou 5 inserções no Fantástico, participei de programas como o da Fátima Bernardo e do Na Moral, justamente porque... Pedro Bial também, Pedro Bial, na porque Moral. esta resolução, Virato, revolucionou. Como, por exemplo, nós demos condições aos homoafetivos a ter uma família. Existem algumas pessoas, mas você tem que evoluir o seu pensamento. Claro. Nós também fizemos, agora, recentemente, a 3ª versão dessa resolução, em relação ao descarte de embriões, porque não tem mais onde armazenar esses embriões. O Conselho Federal deu um passe também muito grande. Quando nós colocamos que o homoafetivo, ele tinha direito de constituir uma família, isso foi muito bem estudado e planejado. Não é você chegar lá e dizer, olha, eu estou com fulano, não. Você tem uma série de critérios. Um dos critérios, que eu amarrei bastante, é uma equipe multiprofissional, com psicólogo, assistente social, nutricionista, psiquiatra, e falar para o cidadão da responsabilidade que ele está tendo em adotar uma criança, em colocar uma criança no mundo. É uma grande responsabilidade. E com isto foi um marco histórico. O também pós-mortem, a pessoa que quer deixar vai ter uma doença, e que essa doença poderá trazer um problema para ele, como ser submetido a uma radioterapia. Ele pega o sêmen dele, coloca no banco de sêmen e automaticamente dá toda a autorização para a esposa usá-lo depois da morte. Então, isso tudo fez parte dessa resolução. E por último, nós preocupados com a idade da mulher, porque lamentavelmente esses fatos que aconteceram recentes na reprodução assistida, você sabe, em São Paulo, um dos bambambam da reprodução assistida fez o que fez, nós caçamos ele. Eu fui o relator desse processo e, consequentemente, trouxe um verdadeiro problema para a reprodução assistida. Nós resgatamos isso. Hoje está eticamente resolvido o problema da reprodução assistida. Então, a idade da mulher. E houve muita controvérsia. Mas, Viriato, a idade nada mais é de que nós protegermos a mulher. Uma mulher, a fase reprodutiva da mulher é 45 anos, 40 anos. Uma mulher de 60 anos de idade, este óvulo não é dela. E ela está sendo enganada. Consequentemente, este embrião e os problemas que poderá advir numa gestação, vai ser uma gravidez de alto risco, vai vir a diabetes, a hipertensão, tudo. Então, eu me senti gratificado com esta resolução. E mais gratificado ainda quando ela foi repercussão nacional. Não para mim, para o estado de Rondônia que eu represento e para todos os meus amigos e colegas. E vou te dizer mais, Vira, tu sabe qual é a pior doença que acomete um ser humano? É a inveja. Essa doença não tem cura. Os invejosos são difíceis de nós tratarmos, mas lamentavelmente existe no ser humano. Mas eu não me importo com isso, eu importo é com o que eu fiz. Este título que eu recebi agora de doutor,
isto não vai, quem faz o título não é o doutor que vai me fazer, eu é que vou me fazer, eu não preciso desse título. Este título, sim, ajudou no meu currículo, sim, e eu fiz um trabalho, que este trabalho, Viriato, é um trabalho que pouca gente sabe, que essas adolescentes estão na exclusão social. Este trabalho, Viriato, eu peguei 4.710 prontuários do Hospital de Base. Desses 4.710... Foi realizado em quanto tempo o trabalho? 4 anos e meio. A pesquisa foi 4 anos. Início, essa pesquisa, para você fazer pesquisa, tem que registrar do CONEP, Conselho Nacional de Pesquisa e Ética. E observar as normas éticas. As normas éticas, porque senão você não pode fazer pesquisa. Certo, claro. E aí eu tenho meus agradecimentos, Viriato. Doutor Amado, ex-diretor da Hospital de Base, abriu as portas para que eu tivesse acesso a essas informações. O secretário de Saúde na época, Milton Moreira, também abriu as portas para que eu fizesse essa pesquisa. E aí deu esse fruto. Desses prontuários, foi 2006 e 2007, 4.710 partos ocorreram no Hospital de Base. Desses 4.710, Viriato, 28,8% foi gravidez na adolescente. Preconiza adolescentes, segundo a Organização Mundial de Saúde, da idade, da faixa etária de 10 a 19 anos. Qual a menor idade encontrada? Lamentavelmente, 10 anos de idade, 11 anos de idade com gravidez recorrente. Né? Isto, e as pessoas fragilizadas sobre todos os aspectos, a adolescente condição social. vulnerável, ela está excluída socialmente. E vou dizer mais, eu procurei agora, Viriato, recentemente, o secretário de Estado da Saúde, Pimentel, que me recebeu muito bem, quero agradecer ao Pimentel, do qual eu me prontifiquei. Eu não quero que me contrate, não.